Sabe o que está faltando nas nossas vidas? Está faltando é mais fé no Deus que nós servimos. Tem muitas pessoas que estão igual Tomé, só está acreditando porque está vendo. Mas a dúvida toma o coração. E a palavra do Senhor vai nos dizer que esse centurião é como a igreja fiel. E esse criado é como uma pessoa que não tem salvação. É uma pessoa que não tem a presença de Deus. E muitos estão assim, igual a missionária falou, é verdade, brincando, achando que está servindo, mas não está. Está paralítico, com a mente atormentada. Porque quem tem a presença de Deus, o maligno não. E muitas das vezes, caminhamos. E tem pessoas assim dentro da igreja, que está paralítico espiritualmente. Está parado, estagnado, no mesmo lugar. E muitas das vezes tem alguém intercedendo, mas essa pessoa que está parado, mas também não está dando valor. E ele falou, basta somente uma palavra e meu criado sarará. E ele falou, não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Ele era autoridade. E eu fiquei me perguntando, é verdade, meu Senhor? Muitas das vezes, Pai, a gente achamos ser alguma coisa, meu Senhor. Mas pode? Deus pode. E muitas das vezes o milagre não acontece por causa de dúvida, incredulidade. Pessoas que só seguem a Jesus, mas não têm fé e convicção que é Jesus Cristo de Nazaré. E eu fiquei me perguntando, será que eu sou como criado ou eu sou como centurião? O centurião, ele teve fé. Ele falou, basta somente uma palavra. E muitas das vezes, esse centurião está nos dando uma lição para mim e para você, que nem judeu era, nem fazia parte do povo de Deus. E eu fiquei falando para o Senhor, nós precisamos ser assim, como esse centurião. Fé. Porque ele precisou ir lá e ver Jesus tocar no seu criado, não. Ele não precisou não, igreja. Ele falou, basta somente uma palavra. Jesus, você vai ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E por que aquele criado estava atormentado? Com o espírito atormentado. De repente é uma pessoa que só dá legalidade ao inimigo. E agora Jesus entrando, o centurião não perdeu tempo. Ele falou, vou lá ao encontro de Jesus. Quantos precisam ter um encontro verdadeiramente com Jesus? Isso aqui é uma lição para nós, irmã Elaine. Por quê? Porque ele era romano. E muitas das vezes nós vemos para a casa do Senhor, falamos que servimos a Deus. Mas quando chega lá fora que é oferecido, igual o irmão Clóvis falou, a mesa do banquete, eu sou a primeira a sentar e me lambuzar desse banquete que Satanás oferece. Não adianta eu somente falar que sirva a Deus de lábios. É na prática. É na prática que eu vou mostrar se eu sirvo a Deus ou não. Porque não de Daniel, porque Daniel foi um exemplo. Ele estava no palácio. E nós estamos aqui no mundo também. E Satanás vai oferecer mesmo coisas boas para nos tirar da presença do Senhor. Mas não basta só eu falar que não aceito o banquete de Satanás, mas quando eu olho, eu estou sentada lá naquela mesa. Eu tenho que pregar e falar o que eu vivo. Jesus. Ele só encontrou Jesus. Basta uma palavra do Senhor. E eu tenho fé. Eu creio na cura do meu criado, do meu servo, que lá está atormentado com o espírito, atormentado na mente. E muitas das vezes Satanás faz assim. Ele prende na mente, atormenta a mente da pessoa. E se a gente não ficar ligado, a gente perde a presença do Senhor.
Porque Satanás ele vai tentar nos tirar a todo momento da presença do Senhor. E nós temos, irmão Clóvis, que ter convicção do Deus que nós servimos. Foi falado aqui nessa noite também. Tem muitos que estão preocupados com as coisas terrenas, mas está esquecendo lá do céu, está esquecendo diante de Deus. E será que como está a minha vida? Se Jesus chamar minha ceia e me chamar agora e falar para mim, apresenta-me a ti. E vai lá no livro e vai ver as minhas obras, os meus passos, meus pensamentos, o que eu falei, o que eu fiz, o que eu pensei. E será que ele vai falar para mim? Entra, bendito de meu Pai. Ou ele vai dizer, apartai de mim porque eu não te conheço. Porque só esteve dentro da minha casa de aparência. Esteve como criado. Ficou espiritual. Isso aqui é para despertar a nossa fé. É muito bom quando a gente tem fé. Quando a gente ora por uma coisa que nem aconteceu. E que a gente nem imagina que vai acontecer. A gente fica maravilhado. E fica dizendo, esse Deus é bom demais. Mas tem pessoas que não têm fé. Fala que serve, mas não serve. Porque Deus, ele conhece, obreira Luana, o meu e o teu coração. Ele conhece, ele sabe muito bem a minha conduta fora e dentro da casa dele. Deus, ele me conhece a minha conduta lá dentro da minha casa. Deus, ele conhece a minha conduta lá fora na rua. Deus, ele vê o meu testemunho dentro da minha casa. Fui lá fora na rua. E qual é o seu testemunho? É de centurião, uma igreja fiel? Ou é de um criado atormentado e paralítico parado? Porque o Espírito Santo de Deus, o Deus que nós servimos, nós bem sabemos que ele cura, liberta e transforma. Mas foi falado também aqui na noite desse dia, você tem que querer. Você tem que ter fé. Tem que ter fé, confiança, acreditar no Senhor. Mas tem que ter fé, mas tem que ter obediência na palavra do Senhor. Tem que ter fé, tem que ter obediência aqui dentro. Não adianta eu dizer para o meu próximo, porque está falando de amor também. Porque o centurião foi lá e falou, rogou pelo próximo, pelo servo, pelo criado. Era autoridade, irmão Clóvis. Ah, eu sou, eu posso. Não, não quero que tu vá lá não, Jesus. Lá no meu criado, ele tem que me servir. Não. Basta somente. Ele foi humilde e reconheceu que uma autoridade naquela cidade era Jesus, quando passava ali. E muitas das vezes, nós não reconhecemos na nossa vida o Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes, deixamos a nossa vontade falar mais alto. Mas o ego daquele centurião não subiu. A arrogância dele não subiu. Ele foi humilde, ele desceu. E muitas das vezes, quantos precisam descer e se humilhar aos pés do Senhor? Está vendo que necessita? Está igual um criado, atormentado. Está vendo que necessita da presença de Deus. Mas não busca. Não quer. Pastor, ora por mim. Pastor, faz isso por mim. E você, o que você está fazendo? Com a tua fé, com a tua vida. Porque o Deus que nós servimos é o Deus dono de tudo. E ele foi lá e intercedeu por Jesus, pelo seu criado. E muitas das vezes, a gente deixa a multidão, as barreiras, nos impedir de ir até Jesus e ter encontro com ele verdadeiramente. Quantos precisam descer e deixar soberbo o orgulho de lado? Muitos de nós precisamos. Porque aquele centurião, ele tinha autoridade. Mas ele não usou a autoridade dele, não. Porque ele sabia que a autoridade maior estava naquela cidade. Jesus de Nazaré.
E ele intercede na presença do Senhor Jesus. Basta somente uma palavra do Senhor e meu servo sarará. E muitas das vezes nós caminhamos anos na presença do Senhor, mas só acredita vendo com os olhos, mas não tem fé no Deus que serve. E Jesus, o Espírito Santo de Deus, está mandando dizer para a igreja: tenha fé. Tenha fé, mas tenha obediência também. Porque não adianta você falar que serve a Deus, que tem fé em Deus. Agora, da prática, da obediência, você faz a tua vontade e não faz a de Deus. Não. Nós temos ali um exemplo para aprender. Temos que ser humildes na presença do Senhor. Temos que buscar ao nosso Deus todos os dias. Ele falou: não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Quantos pecam, erram e pensa que Jesus ainda tem que entrar dentro da casa toda suja, bagunçada. Ele não vai entrar. Se a casa estiver suja, bagunçada, tem que estar arrumado. A tua vida tem que estar arrumada. Tem que estar organizada diante do Senhor. Ele falou: não sou digno que o Senhor entre lá debaixo do meu telhado. Mas somente uma palavra, Senhor Jesus, que o Senhor falar, eu sei, eu creio que o meu servo sarará. Eu imagino ele palestrando com Jesus, falando, e o servo lá, em cima daquela cama, atormentado de espírito. Meu Deus do céu. E quantos precisam da presença de Deus, mas preferem ficar paralítico e atormentado. E entramos por essas portas, obreiros, e saímos da mesma forma, porque muitas das vezes entramos com dúvida. Vou lá porque é apenas mais um culto de libertação. Vou lá porque as irmãs vão cantar o louvor da harpa, vai ter oração, a obreira vai servir a água, o pastor vai estar sentado lá no altar. Vou lá, a Torre Forte vai cantar, o louvor celeste vai cantar, o ministério de louvor vai cantar. E o Deus que você serve fica onde? Porque tem pessoas que estão como centurião, está sendo fiel a Deus, mas tem pessoas que estão igual paralítico, atormentado de espírito. E por onde Jesus passava, tinha uma multidão seguindo a ele. Mas muitos seguiam Jesus só pelos bens, pelas coisas, pela cura que ele podia fazer. Porque para seguir Jesus, você vai ter que renunciar à tua vontade, ao teu querer. E será que estamos dispostos a fazer como centurião? Ter fé? Porque a palavra do Senhor Jesus vai dizer que Jesus não achou fé nenhuma igual a fé daquele homem. E será que na noite desse dia, o Espírito Santo de Deus está procurando alguém aqui que tenha fé e convicção do Deus que serve, e pode ser tocado, pode ser curado, pode ser liberto? Esse centurião tem? O centurião representa uma igreja fiel, uma igreja temente, que quando ele viu Jesus entrando, ele parou. Quando a gente tem a presença de Deus, nós para ouvir o Senhor Jesus. E ele parou. E o Senhor Jesus falou. Ele rogou e falou que o criado estava enfermo e atormentado. E Jesus falou: vou lá na sua casa. E ele falou: não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Muitos seres humanos se acham melhor que o outro. E o que o Senhor está nos ensinando na palavra dele aqui na noite desse dia é: você não é melhor que ninguém. Eu não sou melhor que ninguém. Sabe o que ele está nos ensinando? Seja humilde. Não é só porque você tem uma posição que você é melhor não, que você não é não. Não é só porque sei mais, tu sabe mais. Nós não somos nada não, somos filhos, criatura de Deus. E o que nós somos?
O centurião ou o criado? Porque o criado estava lá, necessitando de pessoas para segurar ele. Você sabe o que é estar em cima de uma cama e ficar dependendo dos outros? O que Jesus está falando para mim e para você na noite desse dia? Ei, dependa de mim. Dependa de mim. Deixa eu entrar. Deixa eu te purificar. Deixa eu tirar essa tristeza, essa mágoa do teu coração. Soberba, essa arrogância que você tem. Deixa eu te ensinar a ser humilde. Deixa eu te ensinar a ser humilde, como eu sou. E muitas das vezes, nós achamos ser melhor. E o amor está onde? O amor é uma palavra que tem que ser na prática. E eu fico imaginando a distância que o centurião andou pelo servo, pelo criado. E o que você tem feito pelo teu próximo? Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que o amor de muitos se esfriará. E está se esfriando. O que a gente tem visto nesse mundo, nós temos que nos apegar mais à presença de Deus. O que nós temos visto de crueldade, maldade que tem acontecido, é Jesus falando para mim e para você: ei, seja dependente de mim. Será que nós somos tão fiel, igual nós falamos com os nossos lábios, com a nossa boca? Será que nós estamos tão fiel a si mesmo? Fiel? Será que até diante da morte? Porque a gente fala com nossas bocas, com nossos lábios. Seremos fiel até a morte, Senhor. Mas será que somos? Porque a palavra do Senhor vai dizer que o povo estava no deserto. E o povo só murmurava, só reclamava. Tinha tudo, obreiro Luana, mas só murmurava, só reclamava. Só questionava, perguntava. Por quê? Por que disso? Por que daquilo? Nos tirou do Egito, para quê? Prefiro comer pão, beber água, mas ter a presença de Deus, do que estar lá no banquete do mundo. Mas está igual ao criado, paralítico, atormentado. Eu prefiro estar na presença de Deus, passando dificuldade, na prova. Mas eu sei que Deus está sempre ali provendo. Eu prefiro estar na presença de Deus do que estar lá fora. E o mundo não tem mais nada para nos oferecer. Não tem, não. Quem experimentou lá fora o mundo e conheceu a Jesus, vai entender que no mundo não tem mais nada para ele. Não tem mais nada para ela. Quando se tem a presença de Deus, nós entendemos que tem cura no interior. Foi o que o pastor falou na quarta-feira. A presença de Deus, ela traz paz para o seu espírito. Não adianta eu dizer que sirva a Deus e toda hora eu não sei para onde vou, o que vou fazer, o que vou falar. Não tem como. Se tem a presença de Deus e ouvir a voz do Espírito Santo. Esses dias aconteceu um fato comigo dentro de casa. Eu estava numa luta terrível para orar mais, buscar mais a presença do Senhor. Mas missionária, você é uma luta terrível? Sim, a gente também tem luta. Toda hora o inimigo está ali. E eu falei para o Senhor Jesus: Senhor, mãe, eu vou levantar cedo, vou jejuar, vou isso, vou fazer aquilo outro, só em pensamento. Eu fiz? Não. O telefone despertou, desliguei e continuei dormindo. E eu senti quando uma mão me tocou na minha perna. Eu senti, obreiro Maxwell, quando uma mão tocou na minha perna. E o telefone tinha despertado. E eu fiquei rindo. E o Espírito Santo de Deus falou comigo. E o compromisso que tu falou. Muitas das vezes nós estamos assim. Falamos e não cumprimos com a nossa palavra. E eu senti aquela mão me tocando. Uma mão leve, suave. E falou: cadê o que você tinha falado? E eu levantei e fiquei rindo. Falei: eu vou começar agora. Sono sumiu, falei: vou começar agora. E comecei a falar com Deus, a palestrar. Nós vamos ter guerra espiritual, igreja. Satanás, o inimigo de nossa alma, não é o nosso irmão, não é o nosso próximo, não é quem está lá fora. É Satanás que é o inimigo de nossa alma.
E nós temos que ter visão disso. Muitas das vezes, Satanás vai usar alguém para te ferir, para te entristecer, para deixar você triste. Mas aí você tem que fechar os olhos e orar ao Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque naquela hora ele te dá sabedoria e calma para você pensar no que falar e no que fazer. E nós temos que orar mesmo, porque esse calor, se deixar, né, dá ruim. Então nós temos que orar mesmo, buscar Deus. Então nós temos que estar a todo momento ali, ó, orando e buscando, falando com Deus. E eu fiquei me perguntando ao Senhor, tem poucos, Pai, tem poucos centurião, tem pouquinho, meu Senhor, que verdadeiramente servem em espírito e em verdade. Foi de tarde na limpeza que a gente estava falando sobre pregar. Eu falei, o pastor sempre me pega de surpresa. Eu falei com as meninas, mas eu falei, Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor falar para mim ir, eu vou. Porque nós temos que ter fé e convicção que é Deus que vai nos usar para falar com aquele que necessita e precisa ouvir. Eu não estou dizendo que todos são criados paralíticos e atormentados, porque tem centurião também dentro da casa do Senhor. Pessoas fiéis, pessoas tementes a Deus. Mas também tem joio dentro da casa do Senhor. No seu trabalho, na escola, aonde você estiver, vai ter sim alguém que mente, alguém que vive de aparência, mas nós temos que estar ali, ó, na palavra de Deus, pedindo discernimento, porque os falsos, que a missionária deixou na devocional, tá aí no mundo atual. Os falsos profetas, falsas pessoas que vivem somente de aparência, tentam enganar. Mas se você não estiver ligado aqui, até você se deixa ser levado por esses ventos de falsa doutrina. Fala uma coisa que não é. E esse centurião teve um encontro com Jesus. Eu fico imaginando, é o povo que estava seguindo a Jesus. Como é que estava seguindo a Jesus aquela multidão toda? Se um romano vai falar, basta somente uma palavra. E Jesus vai dizer, não encontrei fé nenhuma igual a tua. E eu fico me perguntando, será que não tinha ninguém naquela multidão que estava seguindo Jesus de verdade? Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. E eu fiquei me perguntando, aquela multidão, aquele tanto de pessoas seguindo a Jesus e indo para o caminho. Jesus é amor, mas é justiça também. Ele cura, Ele liberta, Ele cuida das tuas feridas. Mas naquele grande dia, vamos prestar conta das nossas vidas diante de Deus. E o que nós estamos fazendo? Estamos somente seguindo e indo atrás dele? Toda vez que está enfermo, toca. Aí Jesus continua, tu para. Quando tu está enfermo de novo, tu vai lá e toca nele de novo. Até quando tu vai ficar parado no meio do caminho? Até quando você vai deixar que a multidão, a barreira, os problemas de enfermidade, impede de você ter intimidade com Deus? Até quando os bens materiais vão roubar o seu coração e não deixar o Espírito Santo de Deus entrar? Aquele centurião, ele podia falar. Ele falou, se eu mandar um servo ele ir, ele vai. Se eu mandar ele ficar, ele fica. Ele poderia falar, eu vou ficar aqui, vocês vão até lá Jesus. E chama Jesus e traga ele aqui para mim. Não. Ele teve um encontro. E falou, só basta somente uma palavra. E meu servo sarará. Quantos estão precisando dessa fé? Muitos estão precisando dessa fé. De servir a Deus em espírito e em verdade. Estamos vivendo num tempo, estou ficando até rouca. Estamos vivendo num tempo onde a gente está pregando para nós mesmos.
Aonde a gente está pregando para nós mesmos? Até quando a gente vai continuar assim? Toda vez que está ruim, toque Jesus, recebe a cura. Tá bom, Jesus? Quando eu estiver enfermo de novo, eu volto até o Senhor de novo. Até quando? Não vai renunciar a nada? A sua vontade, o seu querer? Não vai querer ser como o centurião? Porque pelo menos aquele servo tinha alguém lá para cuidar dele. E muitos que precisam de um cuidado e não têm esse cuidado. E muitas das vezes nós estamos aqui pregando para nós mesmos, enquanto tem um lá atormentado, paralítico, necessitando. E eu e você, como igreja na terra, estamos fazendo o quê? Como vaso, como instrumento, como dom que Deus nos deu. O que nós estamos fazendo, igreja? Estamos sendo como centurião? Ou estão como criado? Toda hora alguém tem que ir lá e orar. Nós também temos que buscar pela nossa vida. Nós também temos que ter fé e convicção no Deus que nós servimos. Só Deus, obreiro Maxwell, é que nos vê por dentro. Só Ele sabe quando eu ou quando você está quebrado por dentro. Só Ele sabe, só Ele vê. Mas e aí? Eu vou fazer igual o centurião? Vou até Jesus? Ou eu vou ficar como criado? Dependendo de alguém toda hora para cuidar de mim. Nós estamos aqui aprendendo sobre o amor, que temos que ter amor ao próximo. Mas a gente também não pode pegar o nosso amor e todo derramar naquele próximo e não ter amor à presença de Deus, não ter prazer de estar na presença de Deus. Temos que cuidar sim daqueles que precisam e necessitam, sim. Mas é pegar a tua cama, depois que foi curado, pega a tua cama e anda, segue a Jesus, foi curado, foi liberto, pega a tua cama e anda, não pare, não olhe para trás, peça fé a Deus, peça a Deus para aumentar a tua fé, a tua sede de buscar a Ele, que a igreja está se esfriando. Alguns já estão frios na presença de Deus. Só sente um arrepio dentro da igreja. Só sente um arrepio na hora do louvor. A presença de Deus tem que estar a todo momento em nossas vidas. Tanto aqui dentro, quanto lá fora. Então nem se fala que lá fora é que temos que dar testemunho de servos e serva do Senhor. Temos que a cada dia aprender com esse centurião. Igreja fiel, irmão Vânio, até o fim. O que nos espera lá no céu é melhor que tudo que essa terra tem a oferecer, o mundo tem a oferecer. Quer ter bênção na tua vida? Seja humilde, obediente à palavra de Deus. Porque muitas das vezes Satanás engana. A palavra de Deus vai dizer que muitos serão enganados, até mesmo da fé, se a gente não vigiar, é enganado. E o que nós estamos fazendo na presença do Senhor? Será que verdadeiramente nós estamos buscando a Deus? Estamos sendo um centurião que olha e diga: basta somente uma palavra tua, Senhor Jesus, e eu serei curado. Quantos na noite desse dia o Senhor Jesus está só esperando falar? Se você falar basta somente uma palavra, tu será curado, tu será liberto. Mas muitas das vezes, diácono Antenor, as pessoas não querem renunciar às suas vontades, o seu querer, para servir a Deus. Porque muitos olham para a gente e acham que é fácil, mas não é fácil não, igreja. Temos que estar atentos, de prontidão a servir ao nosso Deus. Realmente até o final. Às vezes, tem pessoas que é assim, fica como criado, dependente de alguém.
que toda vez que aquela pessoa está mal, tem aquele alguém para lá cuidar dela. Tem alguém para aconselhar ela. Mas eu tenho certeza que quando aquele criado foi curado pelo Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que ele se levantou daquela cama e foi fazer o trabalho dele como servo. E muitas das vezes nós estamos assim. Tem pessoas que recebem a cura, mas não conta, fica para si. Não conta o que recebe do Senhor Jesus. E o que nós recebemos do Senhor Jesus? O amor dele na cruz do Calvário. Para que hoje nós estamos aqui tendo essa oportunidade. De quê? De ouvir a palavra do Senhor. Quantos já desceram a sepultura? Muitos. Quantos já foram em salvação? Muitos. Por quê? Porque foi pregado também o evangelho para ele e para ela. Mas muitas das vezes não quis renunciar à sua vontade. Não quis fazer a vontade do Senhor. E esse centurião não, ele parou para ouvir Jesus. E você, tem parado para ouvir Jesus? Tem parado para ouvir o que Jesus está falando? E muitas das vezes nós não paramos para ouvir Jesus. Eu fico imaginando aquele povo seguindo a Jesus. E a fé daquele homem chamou a atenção de Jesus. Está vivendo um tempo hoje assim. Tem gente que não está nem chamando a atenção de Jesus mais. Está levando a vida a esmo. Uma vida vazia. Está preocupado com os bens materiais, com os seus prazeres da carne, com as vontades carnal. Oportunidade que Satanás oferece é para todos. Só para vocês, é para todos. Para aqueles então que estão na presença do Senhor Jesus, é que ele oferece muito mais para nos tirar da presença de Deus. Porque ele sabe que são poucos. Ele sabe que são poucos que servem a Jesus de verdade, que seguem de verdade e vão até o final. E muitos estão precisando servir e seguir a Jesus de verdade. A fé do centurião ia além de qualquer outra que Jesus vira Deus, porque remia o cuidado amoroso pelo próximo. Precisamos parar com essa mania de dizer que amamos o nosso próximo somente de boca. Precisamos parar com isso. Porque não adianta eu estar na tua frente e dizer que te amo, mas quando tu vira as costas, tu precisa de mim, eu só sei tacar pedra em você. Não. Jesus está nos ensinando aqui, através desse centurião e desse criado, amor ao próximo. E não é quando você ajudar, você falar que ajudou, não. Porque a palavra do Senhor vai dizer: o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Se eu ajudei, não precisa ninguém saber. Se Deus está vendo a intenção do meu coração, já basta. Está ótimo. Mas muitas das vezes tem pessoas que fazem e quer mostrar que está fazendo. E Jesus está falando: não é você fazendo, mostrando para mim, que você vai ser salvo. Porque eu posso estar fazendo bem para a obreira Luana, mas posso estar pecando em outras coisas, errando diante de Deus. E aí? Como é que está a minha vida? De qualquer maneira. Por quê? Porque para servir a Deus, diácono Tenor, tem que ser reto na porta estreita. E a porta estreita é renúncia, mas também é amor, cuidado, a providência de Deus. E o Senhor Jesus vai dizer: nunca vi fé nenhuma igual a fé desse homem. E será que eu e você temos essa fé? Será que eu e você servimos a Deus de verdade? Temos que parar com essa mania de dizer que servimos a Deus, mas na hora da prática não servimos. O centurião mostrou na prática.
Na prática, ele mostrou para mim e para você. Amor ao próximo. Não é somente de lábios, não. É fazendo, ir lá e fazendo, socorrendo. E não é falando para um e para outro, ajudei fulano, ciclano, não. Porque Deus, ele sabe a intenção do seu coração. Ele sabe a intenção do meu coração. Então não preciso fazer nada para ninguém ver. Deus está vendo, para mim está ótimo, já basta. Então faça como esse centurião. Quando você tiver um encontro verdadeiramente com Deus, faça amor ao próximo. Cuida do próximo. Porque naquele grande dia, o Senhor vai nos cobrar esse fruto também. Mas não é fazer e mostrar para nem A, nem B, nem C, não. É para ver, para Deus ver a intenção do seu coração. Porque aquele centurião, ele tinha autoridade sobre os servos. Mas ali chegou alguém que tinha mais autoridade que ele, Jesus. Sabe o que eu entendo? Que eu diante de Deus, diante do Espírito Santo de Deus, eu não sou nada. Somente uma pecadora, uma falha que depende da misericórdia, do amor de Deus. Só isso que nós precisamos entender. Fique com essa palavra. Seja o centurião. Uma igreja que tenha fé, convicção no Deus que você serve. Vá, sirva a Jesus até o fim da tua caminhada. Fique com essa palavra.